A gente está numa série, o que está faltando? O que está faltando na nossa vida, né? Assim, domingo passado, Samuel Wagner pregou e o João Vitor também, e eles falaram sobre raízes em Deus. E hoje eu vou estar falando sobre plantados na casa de Deus. Vamos falar assim? Plantados na casa de Deus. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Salmos 92, 12. Antes da gente estar orando, eu vou estar lendo a palavra. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, o quê? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Olha o que essa palavra está falando. Plantados na casa do Senhor, florescerão o quê? Nos átrios de Deus. Ou seja, não é em qualquer lugar que a gente pode estar plantado. E aí o versículo 14 fala, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. E o versículo 15 fala, eu queria que todo mundo lesse esse versículo 15 juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Feche os teus olhos, vamos estar orando. Deus, Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada porque quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós florescemos como palmeiras, Jesus. Obrigada, Deus, porque nós crescemos como o cedro do Líbano. Não é por acaso, Senhor, que a Tua palavra fala que quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós florescemos os átrios do Senhor. Deus, assim, eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos incomodar nessa manhã, Jesus, para que nós venhamos pensar o que é que está faltando. O que é que está faltando na nossa vida, Senhor? Não é por acaso que essa série começou com raízes em Deus e hoje o Senhor vai falar sobre estarmos plantados na casa de Deus. Senhor, assim que nós venhamos sair daqui, recebendo a medida exata de Deus, nem para menos nem para mais, Senhor, mas fala ao coração de cada um aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. E esses versículos, eles são muito fortes, porque ele fala sobre a importância de nós estarmos na casa de Deus, plantados na casa de Deus. Às vezes você vem para a igreja domingo, vem para a igreja quarta, faz parte de um grupo de crescimento, a sua vida fica aí acontecendo e você não para pensar. Por que eu vou para a igreja? Qual é o sentido da casa de Deus? Qual é o sentido de eu buscar esse lugar? O que é que significa a igreja? E assim, na minha vida mesmo, eu fico pensando, o que é que está faltando na minha vida? E é importante que a gente venha fazer essa pergunta constantemente. O que é que está faltando? Se sua vida está boa, o que é que está faltando para a sua vida ficar melhor? Se sua vida está melhor, o que é que está faltando para ela ficar melhor ainda? E às vezes a gente pensa que está faltando um monte de coisa, ou pensa que tem que mudar um monte de pessoas na nossa vida. E a gente precisa fazer alguns ajustes. Fala assim, ajustes. São ajustes. Quando a gente para falar sobre essa série, o que está faltando são apenas ajustes. Tem coisas que não são coisas grandes, não são mudanças enormes, mas são pequenos ajustes. E um desses pequenos ajustes é a gente estar plantado na casa de Deus. Gente, a palavra de Deus fala que quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós florescemos como palmeira e nós crescemos como o cedro do Líbano. Não fala que a gente vai florescer como um pé de cajá. Não fala que a gente vai florescer, sei lá, como uma mangueira, não. Especificamente ele fala, e vocês vão ver já por que isso. A gente floresce como uma palmeira e a gente cresce como o cedro do Líbano. Mas uma coisa importante para a gente pensar é por que é importante a gente estar plantado na casa de Deus. Uma coisa importante que a gente tem que guardar no nosso coração é a importância da igreja. Existe uma importância de nós estarmos na igreja, existe um valor de ter uma igreja física, porque assim, no Velho Testamento, quando a gente vai ver sobre igreja, o Senhor, a presença de Deus, ela se encontrava no templo, e lá era a casa de Deus. E também no Novo Testamento, a gente vai ver duas formas de falar sobre igreja. Uma igreja universal, onde todas as pessoas que creem em Deus, creem em Jesus, seja o lugar do mundo, elas fazem parte desse corpo de Cristo. E existe a igreja local, existe uma igreja local, existe uma igreja estabelecida aqui nesse bairro, existe uma igreja estabelecida no centro, igreja em Natal, existe igreja em Recife, igreja nos Estados Unidos, e nós, como corpo de Cristo, como membros unidos, a gente faz parte dessa igreja universal. Mas hoje eu quero estar focando muito nessa igreja local, porque existe a igreja universal e existe a igreja local. E por que é importante a gente entender? Como é que eu vou estar enraizado em Deus? Tudo bem. Mas como é que eu vou estar plantado na casa de Deus se eu não acho importante a igreja?
Preciso valorizar a igreja, eu preciso olhar e dizer, existe um valor nessa igreja, existe um valor nesse terreno. Por quê? Porque não é só importante você plantar uma raiz, você se enraizar. É importante você entender em que solo você está sendo enraizado. Às vezes você se enraiza em qualquer lugar, de qualquer jeito, e a raiz ela fica muito vulnerável, fica muito fácil de ser arrancada. Quanto mais fácil uma raiz é arrancada, é porque ela está pouco enraizada. Porque presta atenção, arrancar uma palmeira, presta, a dificuldade para arrancar um cedro é muito difícil. Por isso, a importância de nós entendemos a igreja, valorizamos esse lugar, e por isso nós não plantamos as nossas raízes em qualquer lugar. Por isso que a gente não planta a nossa raiz dentro de um quarto, por isso que a igreja é um lugar onde a gente vem, valoriza a casa de Deus, porque nesse lugar a gente se enraiza, porque são solos profundos, eles não são rasos, eles não são superficiais. Amém? Gente, por isso que às vezes a gente passa por dificuldades quando a gente está enraizado e a gente continua firme. Porque não é qualquer coisa que arranca a nossa raiz. Não é qualquer frustração, não é uma coisa que o pastor falou, que meu líder disse. Porque eu tenho tanta raiz que eu não sou levada por qualquer vento, por qualquer falta de água. Eu sei onde eu estou enraizado. Amém? Por isso a importância de nós estarmos plantados. E quando Paulo ele vai falar para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 19 a 22, ele se refere a essa igreja de que forma? Ele fala que eles não são sacerdotes, que eles não são estrangeiros, não são forasteiros, não são estrangeiros, não são forasteiros, mas eles fazem parte de um membro de uma família de Deus. E essa família, ela segue a pedra angular, e essa pedra angular se chama Jesus Cristo. E é quando você segue essa pedra angular que ele faz com que você vá se edificando, se enchendo, para que você possa ser realmente o templo do Espírito Santo, para que você possa proclamar as boas novas. Ou seja, você não faz parte de qualquer família. Se você não tem família, ou se você não gosta da sua, no mínimo, você faz parte da família de Deus, quando você está plantado na casa de Deus. No mínimo. Ah, mas eu amo minha família, mas você tem a família de Deus. Gente, tem pessoas na igreja que a gente chama como se fosse um irmão, um filho. Tem pessoas na igreja que fazem coisas por nós, que às vezes uma pessoa da nossa família não faz. É ou não é? Ainda bem. Não ruim, não vamos reclamar pelo que os outros não fazem da nossa família, mas vamos agradecer, porque dentro da casa de Deus existem pessoas e que se importam muito com você. Amém. Por isso a importância de uma igreja, gente. Por isso a importância da gente congregar. Certo, Roberta, você falou da importância da igreja. E eu queria que você falasse por que é que eu preciso me enraizar. Quais são os benefícios de eu estar enraizada? Eu coloquei aqui o primeiro benefício. Pela natureza da igreja. Abra em Efésios 3:10. A intenção dessa graça, em que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, o quê? A multiforme sabedoria de Deus, ela possa se manifestar nesse lugar. Ou seja, independente, gente, do seu dom e do seu talento, quando você está na casa de Deus, o objetivo de uma igreja é que a multiforma e a sabedoria de Deus possa acontecer nesse lugar. Ou seja, pessoas vão ser usadas em oração, outras pessoas vão ser usadas apenas para sorrir, outras pessoas vão ser usadas para ser líder, porque é na igreja que a multiforme e o quê? Sabedoria de Deus vai acontecer. Por isso que existem coisas que só acontecem na igreja. Fala assim, existem coisas que só acontecem na igreja. E essa multiforme sabedoria de Deus, ela serve para o quê? Para que os poderes e as autoridades das regiões celestiais possam ver quem é Deus. Gente, Deus criou a igreja, não foi apenas para a gente se sentar um do lado do outro e ficar conversando, não. É porque Ele tem tanto poder que se Ele distribuísse apenas para uma pessoa, ou distribuísse os mesmos poderes para todo mundo, a gente não daria conta. E aí Ele cria a igreja para que a gente possa ver a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, você entender que quando você veio para essa igreja, Deus tem um propósito específico para a sua vida, de lhe tornar uma pessoa melhor, de fazer com que pessoas conhecidas possam ser pessoas melhores, pessoas desconhecidas possam ser pessoas melhores, e para que a nossa igreja possa ser uma igreja melhor. Por isso, você tem dons e talentos guardados na sua mão e você não entende que não é sobre você. É sobre a multiforme sabedoria de Deus que Ele quer que você use isso e
e através disso pessoas possam ser melhores, a nossa igreja possa entender o quê? O que é igreja? É o veículo da ação de Deus. O que é igreja? É o lugar onde Deus age, onde Deus fala, onde as coisas fazem e acontecem. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, tem coisas que só acontecem na igreja. Porque é nesse lugar que o plano de Deus... Roberto, mas no meu quarto acontece? Acontecem muitas coisas. Mas o que a palavra de Deus fala? Que quando nós estamos plantados na casa de Deus, nós o quê? Vamos florescer como palmeiras e cresceremos como cedro do lindo. Ele não fala no seu quarto, deitado no WhatsApp. Ele não fala isso. Ele fala do valor, o quê? A igreja. E aí, um segundo ponto importante, né? Por que eu tenho que estar enraizado? Eu coloquei pelo benefício de estar na igreja. Simplesmente por estar na igreja. Às vezes, você não está nem orando, nem buscando a Deus, sua vida não está legal. Só em você estar aqui. Sei nem o que essa pastora está falando. Mas é alguma coisa boa. Às vezes é só a presença de Deus. Só o estar na igreja já tem benefício. Você entra no banheiro, um dia eu estava no banheiro... Até contei essa história. E aí uma menina estava precisando de um rímel, eu tinha, e todo mundo usou meu rímel, e brincaram que o rímel é ungido, e ficaram brincando, então, pastora, obrigada, que a gente queria ficar mais bonito e tal. Só isso daí, o compartilhar, o estar junto, já faz toda a diferença. Às vezes a gente está aqui no lounge, por isso eu queria te incentivar. Não vem com tanta pressa para assistir só um culto. Vem para servir, sabe? Vem também para ficar, não quero servir não. Vai aqui, anda no lounge, conversa. Vai lá no Kids, vê como é que teu filho está. Entre em contato, porque você parado, você já é impactado só em estar na igreja. Porque há benefício só de estar na igreja. Amém? Só em estar, fala assim, só em estar, já há benefício. E aí ele compara, né, sobre a palmeira e sobre o cedro, e quer trazer algumas características, como nós florescemos como a palmeira. A primeira característica da palmeira é que ela cresce todo o tempo. Ela cresce todo o ano, o tempo todo. E se você ver, a palmeira cresce bastante, e depois de um tempo que ela dá flores, e depois das flores ela dá fruto. Só que eu fui fazer uma pesquisazinha, a palmeira ela dá frutos de 100 a 200 anos. Vocês têm noção? Quando nós estamos plantados na casa de Deus, a gente cresce todo o tempo. E no tempo certo a gente dá esses frutos, sabe, gente? Às vezes você pensa que não está dando fruto, é porque você está no tempo de florescer. As flores estão vindo e no tempo certo esse fruto ele vai acontecer sobre a tua vida. Eu já vejo que você está dando frutos. Porque só em você estar aqui, algo novo já acontece na sua vida. Outra característica importante é que a palmeira ela tem uma raiz tão forte que é quase impossível arrancar uma raiz de uma palmeira. Ou seja, os pecados podem vir, as coisas que as pessoas falam sobre você podem tentar te desanimar, mas você está plantado com uma raiz tão forte que os problemas podem vir, morte, câncer, doença, tristeza, pessoas falando mal sobre você, desemprego, não importa. Vai ser difícil arrancar essa raiz. Eu creio, porque você floresce como palmeira, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Você floresce como palmeira, por isso que a palavra de Deus fala em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, jamais se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra de Deus também fala que 1.000 podem cair à sua frente, 10.000 à sua direita, e nada lhe atingirá. Você não será atingido, porque a sua raiz ela é firme, ela é forte, é como uma palmeira, não é como uma mangueira, não é um cajueiro, não é nada disso. É uma raiz forte. Quem crê aqui que tem uma raiz forte? Que os ventos podem vir, pode faltar água, as pessoas podem não estar nem vendo o seu crescimento, mas é porque o seu crescimento, quem vê é Deus. Deus que está vendo o seu coração, as pessoas veem a atitude, Deus vê a intenção. E Ele pega a sua intenção, coloca no coração dele, no tempo certo as pessoas vão ver as suas ações. Eu creio. Ou coisa boa é quando você passa por um momento difícil na igreja, na família. Você olha para cima e diz, mas o Senhor conhece onde minhas raízes estão plantadas. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor é Deus e o Senhor me prometeu que eu plantado na casa de Deus, eu vou florescer como palmeira. E eu me apego a isso. E eu vou crescer o tempo todo. E as minhas raízes são raízes fortes. Nada, ninguém, nem a circunstância, nem o tempo, nem os problemas, nada vai me separar do amor de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Vamos dar salva de palmas bem linda para Jesus. Oh, glória a Deus. E aí eu quero falar também da característica do cedro.
O cedro, gente, do Líbano, ele tem uma característica muito forte, que é ser uma árvore muito majestosa, muito forte e muito resistente. E o que é que a palavra de Deus fala? Que nós vamos crescer como cedro. Ou seja, você é forte. Você é resistente. Você pode até vir, mas você não quebra. Você é tão forte que você não pode nem imaginar. Pessoas, circunstâncias, talvez estão te dizendo que você não é, mas você é. Porque se a palavra de Deus que você diz que você vai crescer como cedro do Líbano, está dizendo que você vai crescer como algo forte, resistente. Sabe quanto é que um cedro cresce? Só 40 metros de altura. Você não chegou ainda na sua altura máxima, não. Você vai crescer muito mais. Você vai crescer tanto que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu nem imaginava que podia crescer tanto. Quando você chegar nesse lugar, você vai crescer mais ainda. Eu creio. Eu creio, sabe por quê? Porque quando eu conheci Jesus há 15 anos atrás, e me vejo hoje, eu digo, meu Deus, o Senhor ainda pode me usar? O Senhor ainda fala, o Senhor ainda faz, o Senhor continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu ia crescer como cedro, 40 metros de altura, forte, resistente e consistente. Amém? Oh, glória, recebe essa palavra, gente. É de Deus. Efésios 6:10 fala, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. É nele. Por isso que quando a gente está plantado, a gente fica forte nele. Outra característica importante do cedro, ele vive por centenas de anos. Ou seja, ele tem uma longevidade muito grande. Você vai viver muito. E você vai fazer muita coisa na casa de Deus. Muitas pessoas vão conhecer a Deus através do seu amor, através da sua perseverança. Hoje eu estava acompanhando um casal, perdeu a bebê, estava servindo aqui no Somos Um. Meu Deus, depois de 20 dias. E ela falou, Roberta, é aqui que eu estou plantada. É aqui que eu recebo, é aqui que meu casamento foi reestruturado. Dói, mas essa ferida aqui vai ser cicatrizada. Dói, mas é com Deus que eu quero caminhar. É com esse testemunho que eu quero mostrar para as pessoas de que Deus continua sendo Deus. Gente, está só com outro bebê nasceu, Deus deu outro filho para eles estão super bem. Sabe por quê? Porque quando nós estamos plantados na casa de Deus, a gente tem uma vida longa. A gente tem uma vida forte, a gente tem uma vida resistente, não é qualquer coisa, qualquer problema, mas meu problema é grande, Deus está junto contigo, porque a palavra de Deus fala que 1000 cairão à sua frente, 10.000 à sua direita, mas nada irá lhe atingir, você não será atingido pela sua circunstância, você é um cedro, você é uma palmeira, não é assim não, fica muito fácil para o diabo, pisa no diabo, mundo. Nós somos palmeiras e cedro, amém? Gente, não quis esquecer isso. Você não é uma mangueira. Ele tinha dito sobre mangueira. Você não é um pé de cajá. Você é uma palmeira e um cedro. Pense duas cores juntas. Glória a Deus. Amém, 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 amém. A outra característica do cedro, essa eu acho a mais forte. Para mim, é que o cedro, durante 3 anos, ele só cresce para baixo. Ninguém vê. Raiz já é algo que ninguém vê. Raiz normalmente é invisível, mas é o quê? Profundo. E o cedro, ele é uma raiz, é uma árvore onde as suas raízes, durante 3 anos, elas crescem para baixo. Sabe quanto? 1,5 metro para baixo. Sabe quanto para cima? 5 centímetros. Quando a gente está plantado na casa de Deus, a gente não vive pelo que a gente vê. Nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos, porque Deus conhece a essência do seu coração. Mesmo que as pessoas olhem e digam assim, mas tu cresceu tão pouco, anos de igreja, mas eu cresci para baixo. Está sendo feito um alicerce, raízes estão sendo feitas, por isso que as tribulações vêm, por isso que as pessoas vêm com um problema e eu tenho algo para falar sobre elas, eu tenho paciência de ouvir, eu tenho paciência de acolher, porque eu não sou sobre o que vem, eu sou sobre o que Deus vê alicerçado. Suas raízes são tão longas, tão firmes, tão consistentes, que mesmo que não veja tudo isso em você, você superou tudo isso porque sua raiz é forte. Você passou tudo isso que você passou e está aqui na igreja até hoje. Hoje é seu primeiro dia porque você é forte. Tem uma historinha que o menino estava comprando um balão e o homenzinho lá vendendo balão para ele, eu quero um rosa, trocava, não quero um vermelho. Aí o homenzinho, meu Deus, quero um azul. E o homem disse, meu filho, por que você está trocando direto esses balões? Ô tio, porque eu queria muito o balão que voasse mais alto.
E o homenzinho diz para ele: menininho, não é sobre a cor do balão, não é sobre o que vem, é sobre o que tem dentro desse balão. É sobre o que tem dentro desse balão. Não é, gente, as tuas fraquezas. Não é o que as pessoas estão vendo. É sobre o que tem dentro de você. É sobre o que tem dentro de você. Tudo na nossa vida é sobre o que nós temos dentro. É a nossa essência. Por isso que a gente chega na igreja quebrado. Ah, ex alguma coisa. Ainda bem que a gente é ex, não continua sendo. Nem aí, fala. Ainda bem que meu marido viveu, tentou suicídio, teve várias overdoses, usou droga. Com 19 anos se converteu e, para a glória de Deus, tem mais de 15 anos pregando o evangelho. Pessoas em presídios são restauradas. É um ótimo esposo. Ainda bem que ele foi ex um dia. Porque ele poderia não estar nem vivo hoje. Sabe por quê? Porque não é sobre o que nós vemos, é sobre o que Deus vê, é o que está dentro do nosso coração, é a essência do nosso coração. Talvez você não tenha a melhor performance, não suba aqui e fala, sei lá, coisas legais, não sei, não importa. O que você fala é legal para Deus, é legal para pessoas que estão na sua zona de graça e precisam do que você fala. Gente, não é sobre performance, é sobre o que tem dentro de você. Sabe quando é que eu me libertei? Quando eu entendi que do meu jeito, com as minhas limitações, com os meus medos, Deus entendia o que tinha dentro de mim. Dentro de mim. Talvez você está escolhendo um monte de balão aí, Deus está dizendo, não é sobre a cor do balão, não é sobre como você se veste, é como está o seu coração, está plantado em quem? Está plantado em que casa? E eu vou trazer algumas características para falar por que é que a gente tem tanta dificuldade de estar plantado na casa de Deus, tanta dificuldade de estar enraizado. São por falta de algumas atitudes. A primeira atitude, tomar decisão da igreja local. Você precisa tomar uma decisão. Onde é que você está? Porque quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum. Quem pertence a várias igrejas não pertence a nenhuma. Ah, você está me chamando para a igreja? Não, não é isso. Amém se você vier para a videira. Mas eu estou te chamando para tomar uma decisão de uma igreja local. Porque é nessa igreja que pessoas vão falar coisas para te acrescentar. Mas também você vai ser frustrado, mas também você vai ver coisas que você não concorda e vai ali tentar melhorar, vai no mínimo orar. E eu falei até no culto anterior, gente, toma uma decisão por uma igreja local. Sabe por quê? Porque você vai se sentir pertencente de algum lugar. Algum lugar vai olhar e você vai dizer, esse lugar me pertence, eu pertenço a esse lugar. Pessoas vão olhar e me ver como referencial. É importante você tomar uma decisão por uma igreja local. Sabe por quê? Porque quando você não tem uma continuidade, você nunca se sente pertencente de um lugar. E aí, na primeira frustração, a primeira coisa é que você sai. E sair está em várias... Eu tenho o maior prazer de dizer que eu me converti há 15 anos atrás, eu sempre congreguei na videira. Roberta, igreja de quê? Igreja de pessoas imperfeitas, onde eu sou a primeira, onde eu posso acrescentar dia após dia. Nem tudo você vai gostar, uma coisa que uma pessoa fala, uma coisa que você vê, uma injustiça que você passa. Mas eu entendo que é saudável até que nem tudo dê certo todo o tempo, porque é nisso que Deus trabalha o meu coração, a minha perseverança, a minha paciência, me faz entender o tempo de plantar, o tempo de colher. Amém? Então, a primeira decisão, importantíssimo, é tomar realmente a decisão de uma igreja local. O segundo ponto importante é apagar feridas e comparações. Tem uma frase que fala assim, não se torne aquilo que te feriu. Gente, uau! Como tem pessoas feridas dentro da igreja? Não, porque eu saí daquele GC, porque fizeram isso, e eu estou nesse, já estou saindo de novo, e nesse está em qual? Em nenhum. E você vai ficar sem nenhum, meu irmão. Porque GC tem problema, tem dificuldade. Começando por você. Normal. Se existem coisas que você não gosta, ajuda a resolver. Se existem pessoas caídas, ajuda a levantar. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Cuidado com esse olhar muito ferido. Porque aquilo que aquela pessoa está caída, você está em pé. Mas tem coisas que ela está em pé e você está caído. Não é? Por isso a gente tem que um ajudar o quê? O outro. Quando a pessoa do teu lado diz, um ajudar o outro. Por isso que é bom igreja. Outro dia eu estava aqui, aí um irmãozinho chegou com um macacão lindo. Aí eu adorei teu macacão. Ele, pastor, esse macacão foi não sei aonde. Ah, brincadeira, mas eu achei legal o macacão dele. Foi atrás de comprar macacão para mim. Aí a outra foi e falou alguma coisa lá. O outro chegou e perguntou por que mulher pode pregar. E nisso a gente ficou conversando. Eu falei, cara, isso é igreja. Por isso que os jovens amam passar o dia todo na igreja. Os pais perguntam, fazendo o quê? Isso.
estando com pessoas, amando pessoas, crescendo com pessoas, vendo coisas que eles não querem fazer e tendo certeza do que eles querem fazer, tendo convicção de onde. Sabe que quando eu vejo uma coisa errada, dentro de igreja mesmo, uma atitude, eu falo, cara, que bom que eu vi isso para entender que no mínimo essa pessoa precisa de mim e também para entender que eu estou mais ou menos no caminho certo. Ou coisa boa, eu posso ajudar ela aí também nesse caminho. Gente, o nosso pastor Costa não vai conseguir resolver todos os problemas da nossa igreja. Por isso, você que é pertencente desse lugar, trata suas feridas mesmo, para que você possa ajudar o nosso pastor, ajudar os pastores, ajudar os líderes, para a nossa igreja ser melhor, porque ela precisa de você. Ela precisa de você. Ela precisa de você. Nem tudo chega aos nossos ouvidos. E até o que chega, a gente não consegue resolver tudo, por isso nós precisamos de você. Nós precisamos da sua oração, nós precisamos do seu coração, nós não precisamos das suas feridas. Amém? Mas nós precisamos do seu coração. Terceira atitude importante que a gente precisa ter, que muitas pessoas não têm, elas têm essas atitudes, por isso que elas não conseguem prosseguir, é a inabilidade de lidar com as frustrações. Ah, porque eu cheguei lá, um menino abriu a porta para mim, pois vai para o lugar da porta e diz, tem alguém para servir aqui? Tem não, eu posso ficar nesse lugar? Porque essa porta está fechada, é porque alguém não abriu. Não é não? Gente, é simples assim. Ah, eu fui no banheiro da videira. Gente, o banheiro lá é lindo, é tipo shopping, mas não tinha papel higiênico. Procura alguém da administração, fala, acabou o papel. Com certeza, muita gente. Às vezes o pessoal vai para o banheiro, toma até banho lá, é mal comédia. Vai lá atrás desse papel, sabe por quê? Porque você está plantado na casa de Deus. E a igreja é você. Amém. Aí a gente fica com mais graça e menos exigência. A gente fica mais bondoso, é natural. Vocês estão entendendo que eu não estou falando da bagunça, amém? Estou falando que existem coisas que realmente saem do controle normal. O quarto ponto importante é, deixe o quê? A independência espiritual. Eu fico muito preocupado deixar a independência espiritual. Ou seja, se você quer se plantar numa casa, se enraizar numa casa, você precisa deixar a independência espiritual. Eu fico muito preocupado com pessoas que sabem de tudo. Não, isso que eu já sei. Isso que eu já sei. Mateus 6,33, de novo, eu já sei. Ah, meu Deus do céu, esse líder sabe ser mais do que ele. O que ele está fazendo aqui? E Deus está querendo justamente isso. É assim, é desse jeito que Ele faz. Ele bota, às vezes, pessoas que você é melhor do que ele em determinadas coisas para tratar. Às vezes, a soberba, a arrogância, essa autossuficiência. O bichinho para matar a gente é a autossuficiência. Tudo a pessoa já sabe, a outra pessoa vai dar um conselho, ela fala, não, mas isso aí eu já sei. E por que não muda? Se você já sabe. Você talvez já ouviu, mas você não sabe, não entendeu. Porque quando você entende, você muda. Gente, quando a gente está plantado na casa de Deus, a gente deixa essa independência espiritual e vai para um culto cheio de expectativa. Ah, aquela meninazinha bem pequenininha, lourinha, sobe ali para falar alguma coisa que Deus quer falar com você hoje, nem que seja uma. Deus vai falar com você hoje. Eu não tenho pretensão que Deus fale os 40 minutos com você. Era bom, mas eu não tenho. Eu tenho uma pretensão de que Deus possa trabalhar a sua autossuficiência, entendendo que todos os dias, quando estamos plantados na casa de Deus, a gente floresce como palmeira, cresce como cedro do Líbano, e Ele faz e faz acontecer na nossa vida. Porque a nossa jornada não é sobre o fim, a nossa jornada é o processo. É nessa jornada, nesse processo, que Deus vai trabalhando. É tanto, gente, que quando a gente chega na igreja, Deus não muda tudo na gente mesmo, não. Primeiro mês ele muda algo, no segundo mês tem gente 10 anos que ainda não mudou um monte de coisa. Ou então a gente muda umas coisas, deixa outros mudam em outro, não é isso? Por quê? Porque a gente entende que a gente precisa deixar essa independência o quê? Espiritual. E a gente precisa declarar a dependência em quem? Em Cristo. Eu queria que a gente lesse juntos Hebreus 10, 25. Coloca aí, Gabriel. Contagem 1 até 3, queria que vocês lessem. Vamos lá. 1, 2, 3. O que é que está falando esse versículo? Eu acho muito bom. Ele fala que muitas pessoas vão se perdendo nessa questão do reunir-se como igreja, do congregar como igreja. Por quê? Porque elas realmente não valorizam isso. E a palavra de Deus fala sobre a importância de congregar. Não, mas eu sou a igreja, pastora, você é a igreja. Mas você precisa estar plantado na casa de Deus, porque é nesse lugar que Deus quer trabalhar o seu caráter. É nesse local que Deus quer te ensinar a florescer. Sabe por quê?
Porque tem pessoas se perdendo no meio do caminho, olha que coisa interessante. Porque elas acham que não vão dar frutos. E elas vão dar frutos sim, só não é o momento agora. Elas vão dar frutos sim, mas não é o tempo agora. Você está no processo o quê? De fazer o alicerce. Você está o quê? Se enraizando, criando valores. Tem muita gente se frustrando assim, meu Deus, eu já estou 6 meses na igreja e um monte de coisa eu não consegui mudar. Sim, mas só em você ter vontade de mudar, Deus já mudou a sua intenção. Porque às vezes você chegou todo pretencioso, sabendo de tudo. Gente, é sério, Deus muda quando a gente está plantado na casa de Deus. Deus muda. No começo as pessoas às vezes não entendem, elas se incomodam. Eu lembro quando meus pais não tinham se convertido, minha mãe disse, Roberto, o que é que tu faz tanto na igreja? Mãe, é muito bom. É muito bom, porque o abraço das pessoas é generoso. Porque eu sei que ali existe bondade. Gente, a gente trabalha às vezes a semana inteira e não consegue ver bondade. E na igreja a gente vê tantas bondades, tantas pessoas servindo. Meu Deus, o que era aquilo ontem no batismo? Quase 400 pessoas entregaram a vida ali para Jesus, né, no sentido de se batizar, confirmando a sua decisão. Quase 400 pessoas sendo impactadas, chorando na presença de Deus. Que aquilo é coisas que só acontecem na igreja. Eu moro no Eusébio, eu saindo assim, né, para batizar as pessoas, vendo um monte de menino na esquina, um jovenzinho com a placa. Eu disse, Jorge, isso só pode ser sobre Deus, meu Deus. O povo no meio do sol quente com a placa, alegre assim, ó, feliz porque eles foram plantados, eles florescem, eles crescem, as suas raízes são profundas, pode até faltar água, ninguém aguar ali um cedro, mas aquelas raízes são tão profundas que se tiver uma rocha, elas circulam a rocha, descem para procurar mais água e descem, vão lá nos lençóis encontrar água, mesmo que não tenha água. Quando você está alicerçado, você encontra água, mesmo que não tenha firmeza, quando você está alicerçado, a firmeza do Senhor acontece na sua vida. Gente, eles não vivem pelo que eles veem. Uma pessoa dessa do batismo não vive pelo que ela vê. Ela vive pelo que ela crê. Valores eternos. Porque as raízes, elas são algo profundo, mas elas são invisíveis. As pessoas não veem, mas Deus vê e nós vemos. E assim, eu fiquei muito feliz ontem, porque eu estou vendo isso dentro da nossa família. Quando o Jorge se converteu, ele saiu de uma vida bem pesada. E ele quebrou os CDs, ele mudou mesmo a vida dele e tudo. E a mãe dele não entendia. Achava doidice mesmo aquilo, né? Tá doido, vamos internar esse menino. E quando ele foi se batizar, o Jorge, muito fervoroso, sempre buscou muito a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou realmente a graça de Deus. E quando ele foi se batizar, a mãe dele falou ontem no batismo dela, que ela disse assim, meu Deus, vou perder meu filho. E mesmo ela sem discernimento espiritual, ela estava pensando certo, perdeu realmente para Deus. Porque desde que o Jorge se batizou, ele não é mais a mesma pessoa. E aí ontem a minha sogra se batizou, sabe? Ela começou a vir para a igreja, ela vinha, não vinha direito. Olha que incrível, quando ela começou a vir mesmo, doente, bem, triste, boa, ela começou a vir, domingo, quarta, perseverando. Entrou no grupo de crescimento, o poder da influência daquelas mulheres sobre a vida dela. Gente, ela disse que passou a noite chorando, um dia antes do batismo, de tanta presença de Deus. Ela disse, Jorge, agora eu entendo porque você chorava tanto no seu batismo. Agora eu entendo essa presença de Deus. Agora eu entendo o poder do Espírito Santo. Porque quando eu me plantei na casa de Deus, quando eu entreguei o meu coração, quando eu confirmei a minha decisão através do batismo, eu entendi que a minha vida não é mais a mesma. E mandando áudio para mim depois do batismo, meu Deus, muita presença. E eu muito feliz, por quê? Por isso que as pessoas aqui ligam para você, por isso que quando você se converte, o povo quer lhe colocar no grupo de crescimento, porque quando a gente está plantado na casa de Deus, aquela alegria é tão grande no nosso coração que não pode parar em nós. É muito amor para parar em nós. É muita alegria para parar em nós. Por isso que quando nós estamos plantados na casa de Deus, a gente não se cansa de ligar para familiares, de ligar para amigos. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de desistir das pessoas, porque Deus não desiste da gente nem tempo, nem fora de tempo. Quando tudo está dando certo, Deus está conosco. E quando tudo está dando errado, Deus está conosco também. O que custa não desistir das pessoas? A gente não desiste de você. Sinto que tem pessoas aqui nessa tarde, agora já é tarde, que acham que Deus desistiu de você. Deus não desistiu de você, porque nós como igreja não desistimos de você. Nós não desistimos de você. E eu queria que você assistisse esse vídeo agora, onde pessoas vão falar sobre a importância da igreja, para você entender que não é doidice da Roberta, não.
Porque quando a gente está plantado na casa de Deus, a gente floresce como palmeira e cresce como cedro do Líbano. Volta já já. Eu já vivi várias estações aqui nessa casa e eu poderia dizer várias coisas que aconteceram para fortalecer as minhas raízes aqui nesse chão. Mas o que mais me mantém enraizado aqui hoje é a certeza de que em Jesus o amanhã é muito melhor do que hoje. Eu olho para a minha vida antes, eu olho para a minha família, eu olho para as pessoas que frequentam essa casa, eu olho para esse auditório, eu olho para tudo o que aconteceu de uns tempos para cá e eu tenho a certeza e a convicção de que o amanhã é muito melhor do que o hoje. Essa igreja de fato representa para mim uma casa. A minha história se mistura com a história dessa igreja. Foi aqui que eu tive as melhores experiências que eu poderia ter, aqui que eu edifiquei os meus relacionamentos, as minhas amizades, foi aqui que eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. Foi nesse lugar que o meu potencial foi moldado e foi liberado, foi aqui que pessoas acreditaram em mim, enfim. Foi aqui que eu tive essa conexão com Deus, que eu tive o principal relacionamento, que é o relacionamento com Deus, construído na minha vida. Então, esse lugar, eu acredito naquilo que Deus faz através dessa casa. É por isso que eu estou plantado aqui, é por isso que eu digo sim, esse lugar é a minha casa, é aqui que eu estou plantado. Nessa casa, eu descobri a minha identidade, quem eu sou e o meu propósito, para que eu existo. Nessa casa, eu entendi que igreja não é um local de passagem, mas uma casa para você pertencer, onde os seus dons, os talentos, todas as suas habilidades, elas são direcionadas para que esse corpo seja edificado e para que mais pessoas encontrem a sua identidade e o seu propósito. Esse lugar foi o lugar onde eu conheci Jesus de perto. Foi o lugar que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Foi o lugar que eu me encontrei em todas as áreas da minha vida, na minha família, no meu relacionamento profissional. Jesus, através desse lugar, mudou a minha história. Como faz sentido para mim fazer parte da igreja? Um dia eu entendi que igreja não é um lugar onde você simplesmente vai e visita, que você escolhe passar um tempo. Ele é um lugar que ele te chama para pertencer. E foi aqui, na igreja, que eu entendi que eu poderia fazer parte, que fazia sentido eu fazer parte, que fazia sentido eu estar enraizada. Então hoje a minha vida, o meu propósito de vida foi encontrado neste lugar, foi encontrado na casa de Deus. Então é por isso que não é só para mim que faz sentido para você, faz sentido para cada pessoa que passa a ser mais que um visitante, mas que escolhe permanecer no lugar que você encontra vida, propósito, sentido e que não para em você, porque é para você e para outras pessoas. Por isso que eu amo igreja, que eu faço parte da igreja e que eu estou aqui, plantada. Lindo, né, gente? Cada testemunho, cada coração dessas pessoas. E é muito bom porque são várias pessoas falando sobre esse amor pela igreja. Eu amo uma frase que fala assim, que quando nós estamos sem chão, quando parece que tudo está acabado, é nesse momento que nós encontramos raiz. Ou seja, muitas vezes nesses momentos difíceis mesmo que a gente vem para a igreja e a gente está sem referencial, às vezes a gente está sem esperança. Às vezes a gente está vindo para a igreja, mas a gente não faz parte desse lugar. Sabe, como se a gente tivesse dificuldade de se conectar com Deus, dificuldade de se conectar com as pessoas. É porque fazer parte da casa de Deus, realmente permanecer na casa de Deus é uma decisão, porque a gente não vive pelo que nós vemos. A gente vive porque a gente entende que Deus deixou esse lugar, que poderia ser um lugar menor, que poderia ser um lugar maior, uma igreja com 2.000 membros, com 1 membro, com 10 membros, com 5.000, com 10.000, não importa. Mas é nesse lugar de igreja que Deus, Ele quer realmente usar isso como veículo para a sua ação. Gente, é sério. Eu acho que a maioria das pessoas aqui viveram coisas incríveis na igreja. De pessoas orar por você e você poder se sentir melhor. De procurar um aconselhamento, o seu casamento ser reestruturado, sabe? De você poder ser escutado sem julgamento. De ver outras pessoas que estão passando a mesma dificuldade que você, te dando palavras de encorajamento, dizendo que realmente conseguiram superar, estão conseguindo superar essa dificuldade. Eu não estou falando de lugar perfeito, eu estou falando de um lugar onde pessoas estão buscando ser aperfeiçoadas.
Eu não estou falando de um lugar onde nunca vamos ser frustrados. Eu estou falando de um lugar que ainda bem que somos frustrados, para poder entender que as coisas não são do nosso jeito, não são do nosso tempo, que nós não vivemos pelo que vemos e pelo fim. É nesse processo que Deus quer trabalhar a sua vida. E eu queria realmente estar assim, repetindo mesmo isso, sabe? Presta atenção, porque tua vida espiritual não está bem. Você está tanto tempo às vezes na igreja, ou é porque muitas vezes você não está plantado. Você faz parte, mas você não faz parte do todo. Você faz parte como parte, mas você não é um todo. Faz sentido? Às vezes a gente faz parte, mas a gente não é um todo. A gente vê o nosso lugar no estacionamento, o nosso filho no Kids, mas a gente não entende que estar plantado na casa de Deus diz muito mais sobre reino. É algo muito maior. É algo numa visão muito mais ampla, que às vezes a gente só está assim. A igreja está precisando do seu coração. O seu coração, ele não é normal. Ele é um coração de Deus. Deus colocou esse coração no seu coração para que você pudesse ser usado nessa casa, porque esse lugar é onde há a multiforme sabedoria de Deus. Deus quer ver o seu sorriso, Ele quer ver a sua paciência, Ele quer ver a sua perseverança, Ele quer ver quando tudo está dando certo, você vem, e quando está tudo quebrado, você vem, nem que seja para chorar, porque quando você chora na presença de Deus, há algo novo, Ele limpa o seu coração, Ele cria novas expectativas sobre a sua vida. Glória a Deus. Gente, existe um poder de você acordar domingo, querendo ou não vir para a casa de Deus. Existe um poder quando você vem. E outra coisa, filhos, se Ele quiser, Ele vai, não. Porque Ele não querendo, Ele vai para a aula. Ele não querendo, Ele vai para o casamento com você, não vai? Para a igreja também. Ele vem sem querer. Porque a gente vem com as coisas erradas, Deus vai colocando as coisas certas, é no processo. Começo ele não vem, depois ele gosta do brinquedo, depois ele gosta da palavra, depois ele é batizado pelo poder do Espírito Santo, depois ele ora por você, depois o seu casamento não acaba porque seu filho ora por você, ele acredita em você. Faz sentido, gente. A gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente crê. Os desânimos vêm. As frustrações vêm, as feridas querem acender no nosso coração, mas Deus está querendo essa tarde falar para você, é o seu lugar estar plantado na casa de Deus, é o seu lugar, você precisa estar aqui. Primeiro porque Deus ama isso, segundo porque você precisa estar aqui mesmo por você, e terceiro, nós como igreja precisamos de você, nós precisamos de você, porque nós não queremos 6 mil, nós queremos 60 mil, nós queremos 100 mil, nós queremos todo o povo para a glória de Deus. Nós precisamos da sua fé, nós precisamos do seu coração, nós precisamos da sua esperança, nós precisamos do seu amor, nós precisamos de você, nós como igreja precisamos de você. Precisamos de você, porque não vamos ficar nos 6 mil. Precisamos de você para liderar a MMI. Precisamos de você ajudando nas crianças. Precisamos quando você oferta e nos ajuda a construir mais coisas. Precisamos de você quando você mobiliza o seu GC para matar a fome de uma comunidade que está morrendo de sofrer com tiros, com mortes. Ontem morreram 2 pessoas. Nós precisamos de você. E o incrível é que quem ganha com tudo isso ainda é a gente. Fique em pé, gente. Fique em pé, que eu queria fazer 2 orações. Ninguém sai, até quem tem um costume de sair. Só hoje, para eu ficar assim bem orgulhosa. No culto de 11, ninguém saiu. Vou ficar tão feliz, vou mostrar mesmo. Vou ficar assim, ninguém saiu. Todo mundo ficou para as 2 orações. Ninguém saiu. A Roberta pediu e ninguém saiu. Porque eu estou pedindo, não é porque é sobre mim, é sobre você. Às vezes você sai no tempo errado. Às vezes você desiste no tempo errado. Às vezes você fecha a porta no tempo errado. Não desista no tempo errado. Por quê? Porque é na perseverança que os frutos vão vir. É nessa perseverança que as coisas de Deus vão acontecer sobre a sua vida. Queria estar cantando esse louvor e que você pudesse pensar sobre o que a igreja já fez por você. O que você já fez pela igreja? Que diferença tem você estar plantado na casa do Senhor? Louva de todo o coração. Fala com Deus se você está arrependido, se você está ferido, se você já falou até da igreja que você saiu ou dessa igreja. Se liberta disso. Porque quem fica ferido, quem fica marcado somos nós. É nós que ficamos presos, impedidos de crescermos. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus. E realmente assim, se quebrantasse na presença de Deus durante esse louvor. E já eu volto para orar, fazer 2 orações bem fortes por você. Vamos provar o quão real é tua Pede a presença de Deus na tua vida. Pede
Pede para Ele mostrar na tua mente que mudanças. Abre a mentalidade aqui nessa tarde. É um tempo novo sobre a tua vida. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do sermos inundados. Só a igreja, Santo Espírito. Santo Espírito és. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Vem inundar, encher. Inunda esse lugar, enche os nossos corações. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Nós queremos ser inundados aqui nesse lugar. Vou estar fazendo 2 orações. A primeira oração é você que faz parte dessa igreja, ou você está vindo para cá e você diz: Roberto, eu quero pertencer a esse lugar, sabe? Eu quero fazer a diferença nesse lugar. Meus pés estão plantados aqui, é aqui que eu recebo, é aqui que meu filho é melhor, é aqui que meu casamento é melhor. Mas eu sinto que eu preciso tomar uma decisão de dizer: eu quero ser mais plantado nessa casa. Sabe, eu preciso estar mais alicerçado, porque às vezes eu pareço uma mangueira, às vezes eu pareço um cajueiro, mas eu não estou parecendo muito uma palmeira, eu não estou florescendo como uma palmeira, eu não estou crescendo como o cedro do Líbano. E eu queria essa tarde dizer assim: eu quero estar plantado na casa de Deus. Eu queria fazer uma oração aqui por raízes, sabe? Nossas raízes estarem plantadas na casa de Deus, para que nós venhamos ser não canais de problema, mas canais de solução. Pessoas que veem além das circunstâncias, que veem além do tempo, que veem além do que as pessoas falam, mas vê que Deus está fazendo coisas aqui nesse lugar, que a nossa sociedade é melhor, a nossa família é melhor, a nossa história é melhor, porque existe uma igreja e nós estamos plantados nessa casa. Se você quer fazer essa oração para ficar enraizado na casa de Deus, levanta as tuas mãos. Depois eu vou estar fazendo a outra oração para entregar a vida para Jesus. Essa primeira, você diz assim: eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero estar plantado na casa de Deus, eu quero continuar plantado na casa de Deus, eu decido por esse lugar, eu decido por Deus. Levanta as tuas mãos para a gente estar orando, amém? As mãos levantadas. Senhor, eu sei que muitas mãos estão levantadas aqui, Deus, onde eles declaram que eles querem estar plantados na casa de Deus. Que esse ano de 2017 seja realmente um ano, Deus, onde eles venham fazer a diferença na sua zona de graça. Seja, Senhor, no seu GC, seja servindo, Deus, os que não servem. Dá entendimento, dá vontade, Deus, eles saírem das suas zonas de conforto, que não é quando temos tempo, é ocupados mesmo, que Deus quer nos ocupar mais na casa do Senhor. Deus, eu profetizo pessoas aqui, Deus, que não falam mal da sua igreja, mas que falam bem, que quando vem coisas erradas vão atrás de consertar, que vem quando vem coisas que não gostam, vão atrás de coisas que gostam, porque quem vai ganhar não é eles, é a família, é a igreja, é o reino, é o lugar que vai ganhar com a solução deles, Pai. Senhor, obrigada pelo coração, obrigada pela disponibilidade deles, Pai, em nome de Jesus. E essa segunda oração, quero orar por pessoas que dizem assim: Roberta, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, e antes de estar plantado numa casa, eu preciso estar enraizado em Deus. Primeiro eu me enraizo em Deus, depois eu me enraizo numa casa. Nós, como igreja, já abrimos nosso coração para lhe receber de todo o nosso coração. Nós já te amamos. Você já é importante para você, porque você não é mais um. Você é a pessoa que hoje vai entregar sua vida para Jesus e vai ter uma festa enorme no céu. Porque Deus, Ele vê a nossa vida de uma forma individual. Ele conhece a nossa história de uma forma específica. Se você também está assim, já longe um pouco dos caminhos de Deus, um pé aqui, um pé ali, um pé em um monte de canto, não sabe onde é que você está e você quer pertencer a Deus. Sua história quer ser totalmente ligada à história do Senhor. Você diz assim: Roberta, é desse jeito.
Eu amo esse versículo, quando porém o perfeito vier, todo imperfeito desaparecerá. Ou seja, é imperfeito mesmo que Deus te quer. É com esse vício, é com essa dor, é com essa dificuldade que Deus te quer. Desse jeito, não é pronto não, porque o que vai estar pronto em ti é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai entrar na tua história, é Ele que vai entrar na tua família. E eu tenho certeza que você não vai ficar a mesma pessoa. Ninguém que chama Deus para a sua vida, ninguém que chama Deus para o seu coração fica do mesmo jeito. Vamos dar uma salva de palmas, gente, para Jesus. Oh, Deus bom.